Amados irmãos e irmãs, boa noite. Saúdo você com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós iniciamos esse momento o culto de celebração da Igreja Presbiteriana de Batovi. Aos poucos nós estamos vislumbrando que em breve poderemos retornar com os cultos presenciais da igreja. Nós pouco a pouco estaremos mantendo informado a todos sobre as mudanças, os desdobramentos do protocolo de retorno da igreja. Então nós pedimos que a igreja continue orando para que possamos retornar em breve aos cultos presenciais. A palavra do nosso Deus também, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 16, mostra da importância da santidade na vida. E o texto diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Esse é o chamado que nós temos para a nossa vida, viver uma vida em santidade, uma vida que manifesta realmente a presença do Senhor no nosso viver, e essa vida é uma vida de santidade, uma vida onde nós nos separamos de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, para vivermos para a sua honra e para a sua glória. Nós iremos orar nesse momento, pedindo que o Senhor venha nos capacitar a ter essa vida de santidade e a vivermos realmente para obedecer ao Senhor Jesus, que nos tem chamado a uma vida de santidade diante do Senhor. Oremos. Pai bendito, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, pela bênção que temos de mais uma vez ouvir a Tua Palavra. Pedimos que ela venha fazer morada no nosso coração e venha transformar o nosso viver. Obrigado pela vida da Igreja Presbiteriana de Batovi, pelas suas famílias. Nós agradecemos pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, pela paz do Senhor que nós sentimos nesse tempo de pandemia, esse tempo que nós ficamos sem poder fazer os cultos presenciais, mas tínhamos no nosso coração a certeza da ação do Espírito Santo de Deus, nos motivando, nos transformando e nos capacitando a viver para o Senhor. Cuida do Teu povo, Senhor. Pedimos que o Senhor realmente nos capacite para que continuemos vivendo uma vida de santidade, uma vida que é separada para servir ao Senhor. Que nada nesse mundo, Senhor, venha tomar o lugar de Cristo no nosso coração, no nosso viver, mas nos capacita, Senhor, conforme a Tua graça, o Teu poder, a podermos retornar, Senhor, aos encontros presenciais e a podermos, em comunhão, servir ao Senhor. Obrigado, Pai, continua cuidando de nós, continua recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. Obrigado, nós Te louvamos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Yeah.
palavra do nosso Deus, ainda no livro do profeta Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1, mostra a visão de Isaías e o seu chamado. E o texto da palavra do Senhor fala da essência do chamado de Isaías. Qual que era a importância desse chamado para a vida de Isaías e como ele iria receber esse chamado, que foi tão especial, de poder ter a visão do trono de Deus, ter a visão da majestade, da santidade do Senhor. Então o texto nos diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então esse capítulo 6 fala do chamado de Isaías para o ministério profético. E Isaías ele tem uma visão da majestade e da santidade de Deus. Isaías vê o Senhor como Ele é, majestoso e santo. E é interessante porque o capítulo 6 já determina o tempo em que essa visão tão especial na vida de Isaías, na vida do profeta, aconteceu. O texto diz: no ano da morte do rei Uzias. Uzias, ou Azarias, alguns textos da Bíblia falam desse nome também, foi o 10º rei de Judá. Ele fez a nação prosperar durante 52 anos do seu reinado. Uzias foi um rei que fez o que era reto perante o Senhor. Ele era amado e respeitado pelo povo de Judá. Ele começou a reinar com apenas 16 anos. Então o reino dele foi um reino próspero e abençoado pelo Senhor. Infelizmente, no final da vida dele, ele foi acometido de uma lepra, que foi resultado do seu coração ter se tornado arrogante diante de Deus, e ele morreu leproso. Então, como foi um reino longo e próspero, a mudança de reinado, a mudança de rei, foi um baque para a nação. E Isaías sabia que muitas coisas difíceis estavam para vir sobre o povo de Judá. Era um tempo dramático e cheio de expectativas para Isaías e para todo o povo de Judá. Mas é interessante porque o profeta, ele vê o verdadeiro rei, o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e como a sua presença enchia o templo. Isaías compreende a soberania absoluta de Deus, que o Senhor governa absoluto. E isso é muito importante para nós, como povo de Deus. Nós devemos sempre orar pelas autoridades, prefeito, governador, presidente, os vereadores, deputados, senadores, mas nós devemos sempre lembrar que quem realmente está reinando
é o Senhor no seu alto e sublime trono. Deus é soberano sobre todos os reis, sobre os governantes, sobre as autoridades e sobre todos os poderes do universo. Outro texto muito interessante que faz uma ligação com esse texto de Isaías, capítulo 6, é Apocalipse 4, a revelação de Cristo para João. E ele mostra a visão do trono de Deus, e que em volta do trono do Senhor existem 24 tronos, onde estão assentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro. Então Isaías, ele olha e vê as abas das vestes do Senhor enchendo o templo. Ele não consegue ver o Senhor, mas ele tem uma visão do poder de Deus. E essa visão o deixa extremamente perturbado por causa do poder de Deus que ele estava vendo naquele momento. E o profeta, ele observa também a adoração prestada pelos seres angelicais. Ele diz que serafins estavam por cima, ao lado do Senhor. Serafins são seres angelicais citados aqui, que têm rosto, pés, mãos e asas. Eles têm 6 asas, que são usadas para cobrir o rosto e seus pés e para voar de forma rápida. Então os serafins têm a função de adorar ao Senhor de forma comunitária e constante. João, lá em Apocalipse capítulo 4, versículos 7 e 8, diz que esses seres, na sua visão, tinham um aspecto de leão, de novilho, de homem e de águia. Tinham olhos na frente, atrás e por dentro. E como serafins, eles tinham 6 asas. E eles lá em Apocalipse viviam também, adorando de dia e de noite, e proclamando o mesmo que os serafins fazem aqui, na visão de Isaías. Eles clamam e dizem uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então esses seres angelicais, eles adoram o Senhor na beleza da sua santidade. Essa também é a nossa missão, adorar ao Senhor todo o tempo da nossa vida, de noite e de dia, enquanto nós vivemos. Se um dia queremos estar na presença do Senhor, precisamos já ter uma vida de adoração, uma vida que reconhece a santidade do Senhor. Eles cobrem o rosto, eles cobrem os seus pés, porque eles não conseguem ver o tamanho da santidade de Deus. Então essa é a essência do chamado de Isaías. O profeta entende a santidade de Deus, uma santidade superlativa. Santo, santo, santo. Deus é tão santo que a sua santidade tem que ser multiplicada em 3 vezes. Deus é totalmente santo e separado da sua criação. Nenhum homem viu a Deus. Moisés teve apenas a visão de uma forma rápida, de um relance por trás de uma rocha. João, em Apocalipse 4 também, ele vê o trono de Deus, mas ele não consegue ver Deus, de tão precioso e santo que é o Senhor. Então apenas a visão da majestade e da santidade de Deus pode nos ensinar o quão afastados de Deus e da sua vontade nós podemos estar como povo de Deus, quando nós não percebemos o Deus que nós servimos, um Deus que governa todas as coisas, um Deus que é santo e que merece toda adoração. O profeta Isaías,
ele vai refinando o seu conhecimento de Deus. Ele cita que o Senhor é o Santo de Israel. Em Isaías 37, 23, e no capítulo 1 também, ele fala que o Senhor é o Santo de Israel. E todo aquele, então, que pertence a Deus e o serve, precisa lembrar que existe um código que fala da santidade de Deus e que aquele que o serve deve obedecer. A palavra de Deus diz: sede santos como eu sou santo. É impossível servirmos a Deus sem antes termos uma visão da sua santidade. Na essência, o chamado do profeta era um chamado à santidade, a ser separado para servir ao Senhor. Agostinho tem uma frase onde ele diz: dizer que amamos a Deus enquanto vivemos uma vida sem santidade é a maior das falsidades. Então, a essência do chamado de Isaías, a essência daquele que é chamado por Cristo, é a essência de ver a majestade de Deus, de ver a sua santidade e no reconhecimento de que somos pecadores e que precisamos da salvação que pertence ao Senhor. Vivemos então uma vida para servir ao Senhor, onde somos separados, não do mundo onde nós vivemos, mas sim das atitudes e concupiscências desse mundo que não agradam ao Senhor. Então Isaías, ele tem essa visão de Deus, e essa visão de Deus, que é a essência do chamado de Isaías, de tudo aquilo que ele vai escrever, de todas as profecias, é um chamado onde ele observa a santidade de Deus, a sua majestade, mas onde ele também reconhece a sua pecaminosidade, o seu pecado. Então disse eu, ele fala: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então ele reconhece que diante de Deus, diante da sua santidade, ele estava perdido. Ele tinha poucas chances de sobrevivência. E antes de Cristo fazer parte do nosso viver, nós tínhamos poucas chances de sobreviver, porque o nosso pecado nos separava de Deus. Então a vida do profeta e a vida do povo de Deus era uma vida impura e de lábios impuros, que não era digno de contemplar ao Senhor. Então nós não podemos perder esse senso da majestade de Deus, da sua santidade, porque isso revela muito sobre como está a minha vida espiritual. Eu não posso chegar diante do Senhor sem reverência, sem reconhecer que não estou aqui por mérito meu, mas apenas pela graça de Deus. Então ele exclama: ai de mim! É uma exclamação de medo e reconhecimento de Isaías. Ele sabia que ele não era digno de contemplar o Senhor, mas o Deus que nos chama, é um Deus que nos chama porque providencia a purificação, a santificação para a nossa vida. O texto diz que então um dos serafins que estava adorando ao Senhor voou para Isaías, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E o fogo é símbolo de purificação. E a brasa então tocou a boca de Isaías e disse: eis que ela tocou os meus lábios, a tua iniquidade foi tirada
e perdoado o teu pecado. João Batista diz que ele batizava com água, mas Jesus viria e batizaria as pessoas com o Espírito Santo e com fogo. Então é muito interessante saber que Deus, Ele nos chama, o Deus Santo, o Deus majestoso, mas que nós precisamos reconhecer que diante do Senhor nós somos incapazes de o servir e de fazer a sua vontade. Nós somos incapazes, nós nos sentimos realmente incapacitados diante do Senhor, de tanta santidade, de tanta perfeição, de servirmos a Jesus. Então nós precisamos ser transformados, mudados, renovados, e esse poder de Deus, ele vem do Senhor. E depois disso que ele foi purificado por aquela tenaz que veio do trono de Deus, porque só Deus tem poder para nos purificar de toda injustiça e de todo pecado. Ele ouve a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então Isaías se sente então capacitado, porque a iniquidade havia sido tirada dele. Então ele diz a palavra que todo servo e serva de Deus deve dizer depois que passa por uma transformação de vida. A palavra de Isaías é: eis-me aqui, envia-me a mim. Se antes eu me sentia incapacitado, agora, por meio do poder do Senhor, eu sou capacitado para, de forma pronta e imediata, assumir a missão de ser profeta. Então é muito importante que nós saibamos que essa missão que nós temos de anunciar o Evangelho, Paulo diz: ai de mim se não anunciar o Evangelho, porque pesa sobre mim essa obrigação. Isso precisa ser feito debaixo do poder do Espírito Santo, não pela nossa capacidade. A igreja em Atos só conseguiu pregar o Evangelho depois que foram revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Jesus fala para os discípulos, ainda no capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então a igreja só foi capacitada a testemunhar de Cristo depois que recebeu o poder do Espírito Santo. E é interessante porque Isaías, ele viveu nesses reinados de Uzias, de Jotão, de Acás e Ezequias. Durante muitos anos ele viveu sua missão em Jerusalém, mas a mensagem dele alcançou também as outras regiões ali de Israel, o norte de Israel, a Samaria e muitas outras nações foram alvos da mensagem que Isaías recebeu do Senhor. Então o nosso desafio para essa semana é renovarmos o entendimento da majestade e da santidade de Deus por meio de Cristo, e aceitar nossa missão de anunciar o Evangelho de Deus, que salva o pecador de uma vida de pecado para a contemplação e para o serviço do Senhor, que é um Deus santo, que nos transforma de pecadores em servos chamados para anunciar que o nosso Deus reina, que o nosso Deus é santo e tem poder para santificar as nossas vidas. Então nós, como povo de Deus, recebemos o chamado como Isaías,
de olhar para o Senhor, de não olharmos para os governantes desse mundo, mas ver que existe um Deus que reina sobre todos os reinos, sobre todos os governantes, um Deus que é adorado 24 horas já no céu e precisa também ser adorado por nós. E nós devemos, compreendendo essa santidade de Deus, reconhecer que precisamos diariamente de transformação, de santificação, para cumprirmos o nosso chamado de anunciar o Evangelho santo e precioso de Cristo. Então que Deus possa nos dar essa capacidade nessa semana de percebermos a essência do nosso chamado, que é realmente viver para o Senhor, contemplando o Senhor, a sua majestade e a sua santidade. Então que Deus nos abençoe. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Oremos então, irmãos, encerrando assim o nosso culto nessa noite. Pai bendito, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que tem falado ao nosso coração, que tem nos dado a direção correta para vivermos para o Senhor. Continua santificando o nosso viver, continua nos dando essa contemplação, Senhor, da Tua majestade, da Tua santidade, para que possamos servir ao Senhor numa vida nova, uma vida renovada, uma vida santificada, para a Tua honra e para a Tua glória. Pai, abençoa o Teu povo, para que possamos realmente nessa semana Te servir, Senhor,
de forma humilde, de forma mansa, reconhecendo a Tua graça, reconhecendo a Tua presença e o Teu chamado para nós, anunciarmos o santo e precioso Evangelho de Cristo. Nos dê uma semana abençoada, Senhor, cumprindo a nossa missão. Nos fortalece, renova as nossas vidas por meio da Tua santidade e do Teu poder. Essa é a oração que nós fazemos, agradecidos, no nome santo, amável e precioso de Jesus. Amém. E agora, irmãos e irmãs, Igreja Presbiteriana de Batory, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e que a comunhão, o conforto e a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Então que Deus conceda a todos nós uma semana abençoada, debaixo da graça e da santidade de Deus.